Bíblia diz o seguinte, aliás, é uma frase que eu ouvi que diz o seguinte, que o megafone de Deus muitas das vezes é o sofrimento para um ouvido surdo que não quer ouvir a voz de Deus. Então Deus fala, o povo não ouve. Então muitas das vezes o sofrimento é o megafone de Deus para um povo desobediente e circunciso de coração, um povo duro de coração e circunciso de ouvido. Então Deus, todas as vezes que nós vemos pandemias, Jesus fala sobre epidemias, que Mateus 24 fala que no final dos tempos haveriam grandes epidemias, né? Sempre quando eu vejo pandemias, pragas no Antigo Testamento, é Deus que está trazendo, não é o diabo, é Deus trazendo. Para que o povo se conserte, para que o povo mude a mentalidade, para que o povo abandone os seus pecados, né? Ah, mas Deus não faz isso. Não faz com quem é lavado e remido no sangue de Jesus, para quem vive a palavra de Jesus, né? Mas para quem está em desconcerto, porque a palavra de Deus diz que Deus ele castiga aquele que ele ama. Apocalipse 3 fala isso, que Deus ele castiga aquele o qual ele ama. Está escrito isso, ó, Apocalipse 3, 19, se eu não me engano. Ó, Apocalipse 3, 19, ó, eu repreendo e castigo a todos quanto amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então muitas das vezes o castigo de Deus ele traz dor, sim, ele traz lágrimas, sim. Um pai quando castiga um filho geralmente, eu nunca vi um pai castigar um filho fazendo assim, ó. Então, o sofrimento é o megafone de Deus para uma geração incrédula, dura de coração. Foi assim com Sodoma, Gomorra, com a geração de Noé. Pedro vai falar isso, que se Deus não poupou a geração de Noé, se Deus não poupou Sodoma e Gomorra, nem os anjos que pecaram lá no céu, Deus não vai poupar essa geração. Lá em Apocalipse diz que 1/3 da humanidade vai morrer. Será que não vai ser Deus permitindo também? Lógico que vai ser Deus permitindo. Diz que 1/3 da população vai morrer. Aí será que as pessoas vão dizer, cadê os crentes, a igreja evangélica que não cura ninguém? Tem coisas, amados, que acontecem pela permissão de Deus. E Deus ele vai permitir sim, né? Porque profecia, ninguém pode ir contra a profecia. A Bíblia diz que Jesus ele teria que passar pela morte, ele teria que enfrentar a cruz. Ele teria que enfrentar a cruz. E ele não queria, ele falou, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas tinha que cumprir a profecia. Se algo vem de Deus, como que eu posso ir contra aquilo que vem de Deus? Se Deus ele quer tratar com o povo, como que eu posso orar para que para que eu faça a minha vontade e não a de Deus? Porque eu digo, Deus ele quer tratar com a humanidade, meu amigo. E ele vai continuar tratando. Nós estamos no fim. O anticristo já está chegando. Jesus está às portas. Qualquer hora Jesus volta. Então, veja que em Mateus 3,17, Deus fala que Jesus é o Filho amado. No ponto mais baixo da terra, meu Filho amado em quem eu me comprazo. Lá no monte, nos lugares mais altos, Deus fala que Jesus é o Filho amado. Mas aqui em Mateus 4:2, Jesus passando por uma situação adversa, no meio do deserto, agora ele tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, aí quem chega? Quem que se achega perto dele? O tentador. E diz para ele, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas Deus não acabou de falar aqui anteriormente, antes, quando ele foi batizado, Deus não falou que Jesus era Filho amado? Jesus era filho amado dele. Agora o diabo vem numa situação adversa, tentando colocar dúvida no coração de Jesus. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus estava com fome. Jesus não poderia ter transformado essas pedras em pães? Poderia. Ele fez tantos milagres. Assim é nos dias de hoje. As pessoas dizem, você não é evangélico? Por que você não vai lá no hospital e não cura todo mundo? Por que você não faz isso, não faz aquilo outro? Jesus ele não fez tantos milagres? Ele não fez no decorrer da Bíblia? Mas nós vemos aqui Satanás querendo colocar dúvida nele. Ele havia escutado do pai dele que ele era filho amado. Mas agora o diabo aparece falando, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Meu amado, Jesus ele não obedece o diabo. Olha o que ele diz. Ele, porém, respondendo, disse, ele citou Deuteronômio 8, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Toma, Satanás.
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque quando alguém coloca em xeque, em dúvida, as coisas de Deus, eu não devo obedecer. Eu tenho que obedecer a Deus, não o diabo. Eu devo obediência a Deus, não o diabo. O diabo não me tenta, vai lá e faz isso. Não, eu faço quando Deus mandar, quando Deus me dá a direção para mim ir lá e fazer. Aí o diabo não ficou satisfeito, então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, lugar alto. E disse, de novo, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Aí agora ele cita Salmos 91. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas suas mãos para que não tropecem em coisa alguma. Aí Jesus, ele contradizendo, usando também a palavra de Deus, um contra-argumento, ele diz, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, porque está escrito, Então você pode ver que o diabo, ele sempre pega palavras soltas, versículos soltos da Bíblia. A palavra de Deus é texto e contexto. O que nós entendemos disso aqui? Nós entendemos, amados, que Jesus, ele faz milagre. A igreja de Cristo, ela é dotada de dons. Ela é dotada, Deus dá dons aos homens, como eu li lá em Efésios 4:8. Mas muitas das vezes, muitas pessoas vão usar da dúvida para tentar contradizer uma pessoa. Você não é crente? Por que você não faz milagre? Às vezes Deus já usou a pessoa para fazer milagre, para curar um enfermo, para expulsar demônios. Mas agora, num momento difícil, o diabo, é aquilo que eu digo, amados. Aquilo que Deus usa como provação, o diabo vai usar como tentação. Isso que está acontecendo é Deus provando. E o diabo vai usar como tentação, como foi no Jardim do Éden. A árvore estava lá, precisava de Deus ter colocado aquela árvore no jardim? Não, mas Deus colocou lá para testar a obediência do homem. Ele estava provando o homem. A serpente, o diabo apareceu, tomou aquele animal. E naquela provação o diabo tentou. O diabo tentou a Eva. Ele falou, não é bem assim. Se você comer, você não vai morrer. Aqui nós vemos Deus, foi o Espírito Santo que levou Jesus lá para o deserto, para provar ele, mas o diabo aparece fazendo o quê? Tentando. Nos dias de hoje não é diferente. Muitas situações vão ser de provação e o diabo vai aparecer para quê? Para tentar. Então vamos aqui, continuar aqui, Em Marcos 1:24, esse mesmo Jesus aqui, esse mesmo demônio aqui que quis colocar a dúvida, o Satanás aqui quis colocar a dúvida em Jesus, agora ele aparece lá em Marcos 1:24, totalmente, com uma conversa totalmente diferente. Vamos ver?